Estamos ao vivo, bom dia! Hoje a entrevista é com Erasto Rubens, nosso mentor de negócios. Estamos nas lives aí de 10 dias, lives com convidados, hoje o Erasto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver se hoje eu faço a live com um fone de ouvido para ver se o som melhora aqui. Deixa eu ver aqui. Dia. Oi. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia, Erasto. Pessoal. E aí, como que tudo tá bem? Meu áudio aí, Erasto? Perfeito. Eu já estava te escutando antes, quando você começou a transmissão, e tá perfeito. Limpo o áudio, a imagem, tudo ok. Tá, legal. Então eu vou fazer com fone de ouvido. Normalmente eu não faço porque me dá agonia coisa no meu ouvido, mas para ter melhor qualidade eu enfrento isso. Erasto, muito obrigada por ter aceitado aí participar. A gente já fez uma live juntos aí esses últimos dias, mas como você tem muita coisa para nos passar, eu quero trazer outra live aqui contigo. Então, primeiro, antes de a gente começar no tema de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você é mentor de negócios e você também é empresário, né? Conte um pouco do que você faz hoje, para quem não te conhece saber. Carol, primeiramente, queria te agradecer o convite, participar aí desse seu evento, falar de evolução digital. Eu acho que as pessoas, de repente, elas caíram no novo mundo de necessidade de entender o que é ter presença digital, como usar a internet ao seu favor, a favor da sua carreira, do seu negócio, da sua empresa. Então, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Erasto Rubens, eu sou mentor de negócio, um dos mentores da equipe 8Ps, da metodologia, né, representa a metodologia 8Ps, que foi criada pelo Conrado Adolfo, e a gente atua principalmente ajudando profissionais liberais, pequenos e médios empresários a alavancarem seus negócios através de marketing e vendas. E a minha trajetória, Carol, para quem está me conhecendo aqui hoje, ou quem me conheceu recentemente, não sabe, mas eu sou dentista de formação. Eu, desde a época que eu fiz faculdade, eu já flertava um pouco com o empreendedorismo. Eu comecei a fazer faculdade, eu fiz faculdade pública, então quando a faculdade entrava de greve, eu ia trabalhar. E um dos primeiros empregos que eu tive de carteira assinada foi ser vendedor em loja de artigos esportivos, tênis, roupa de ginástica, esse tipo de coisa. Quando eu comecei a faculdade, outra coisa que me chamou muita atenção foi essa parte de cursos, de treinamentos. Então eu já tinha essa facilidade com comunicação, então eu era representante da minha turma, representava a faculdade dentro do conselho diretor, participava das organizações de congressos, já organizei vários congressos, inclusive congressos internacionais de odontologia. E aí, depois da faculdade, fiz especialização, fiz mestrado e tive mais de 15 anos na carreira como dentista, profissional, especialista e tudo. Depois, durante esse período, eu continuei estudando sobre negócios, já analisei muito franquias para poder abrir uma franquia, mas aí sempre tinha alguma coisinha que ainda falava, cara, não, isso aqui ainda não está redondo, não está legal. E aí eu comecei a entrar como investidor em outros negócios. Então já tive sociedade, já investi em negócio que deu certo, já investi em negócio que deu errado, já investi em negócio que foi mais ou menos. Em alguns eu entrava como só investidor e outros eu entrava como investidor e operador. Tipo, eu trabalhava nos negócios, sempre com aquela proporção meio que 80-20, 70-30. Tinha odontologia que era o principal e tinha aí 20, 30% que eu investi em outros negócios. Quando eu entrei participei do processo seletivo para ser um trainer 8Ps, que eu entrei para esse processo, aí foi um momento que eu quis me dedicar mais a isso, a comunicação, ajudar as pessoas através de levar orientação para elas, levar um conhecimento para que elas pudessem alavancar mais os negócios. Aí durante esse período aí de uns 2 anos eu fiz uma transição de carreira. Eu fui deixando o consultório gradativamente e fui indo mais para esse lado de treinamento, palestra, mentoria. E aí eu fui deixando aos poucos o consultório até no momento, no meio do ano passado, que eu
fiz a transição completa. Eu parei os atendimentos em consultório de maneira regular. O ano passado eu ainda atendia uma ou outra pessoa, familiar, algum amigo assim. Mas aí no meio do ano eu parei o atendimento em consultório e fiquei dedicado full time só a palestra, treinamento e mentoria. Mais ou menos foi essa o resumo aí da trajetória. Muito bom. Erasto, eu queria, antes de começar a fazer as perguntas para ti, que você me falasse quais são as 2 perguntas que a tua audiência mais te faz, que eu queria que você trouxesse aqui para a gente começar essa live. Vai ser difícil, Carol, selecionar só 2, só tá? 2, né? Só 2 vai ser complicado, mas vamos lá. Primeira pergunta clássica, assim. Primeira pergunta, quando todo mundo começa a perceber essa necessidade e esse momento que a gente está vivendo no mundo, principalmente do corona, das pessoas estarem isoladas, das empresas, algumas estarem fechadas, outras estarem trabalhando não na sua capacidade. Primeira pergunta, como conseguir novos clientes? Essa é a pergunta padrão. Como que eu consigo novos clientes? Como, por exemplo, que as ferramentas, o marketing digital, a internet me ajuda a conseguir novos clientes? Essa é a primeira pergunta clássica. Aí depois, não bastando, vem a complementar. Então me fala qual que é a melhor ferramenta. Uhum. E aí que vem o primeiro grande ensinamento. A ferramenta é só parte do processo. Você pode entrar na melhor ferramenta do mundo que você imaginar que ela não vai resolver os seus problemas. Você precisa ter estratégia para usar a ferramenta certa. E não achar que pronto. Então agora a ferramenta do momento é o TikTok? Beleza. Vou criar uma conta no TikTok, sair gravando vídeo lá que eu vou ter resultado. Não é assim que funciona. Infelizmente não é assim. Ou felizmente, né, Carol? Porque se fosse assim, era muito fácil e todo mundo fazia e não ia ter resultado. Do mesmo jeito. Sim. Então, assim, infelizmente ou felizmente, não é a ferramenta que vai resolver a sua questão. Tem coisas antes disso. A ferramenta é só uma engrenagem dentro do processo. Legal. Eu vejo que muita gente acaba me fazendo essa pergunta também, Carol, quais redes sociais que eu preciso estar presente? Mas às vezes nem essa questão de você ficar perguntando para os outros, e sim perguntar para as pessoas que te seguem, porque às vezes nem faz sentido você estar numa rede social. É claro que hoje é preciso estar nas redes sociais, pelo menos as principais, né? Facebook, Instagram ali, YouTube, né? Que eu acho que o YouTube ele é uma... são mídias sociais que devem estar. E aí analisar as outras que estão vindo no mercado, analisar para ver se realmente a sua audiência está, se faz sentido você estar presente. Eu acho que essa é uma dúvida muito comum que as pessoas têm de saber qual rede social entrar. Qual que é o teu conselho em relação a isso? Então, Carol, aí o meu conselho eu vou trazer já um ensinamento baseado na metodologia 8Ps. A metodologia 8Ps, que é um método mais testado e validado em várias empresas há mais de 11 anos, você teve a oportunidade de conhecer, fazer o treinamento, estudar essa metodologia. A gente sabe que a base do método é saber qual é o seu público. É você conhecer mais do seu público, do seu cliente ideal, de quais são as dores e os desejos, você entender melhor a demanda. Qual que é o problema da maioria das empresas, de empresários, de empreendedores, principalmente aqueles que querem, por exemplo, montar um negócio? Eles têm uma ideia e aí eles montam um negócio. Eu vou montar um negócio de roupa. Só que aí ele monta o negócio de acordo com a cabeça dele, de acordo com o que ele gosta, e esquece de olhar se o mercado está querendo isso. Sim. Se os públicos, se os potenciais clientes querem isso. Quando, na verdade, para a gente ser empreendedor mesmo, porque empreendedor nada mais é do que ser um resolvedor de problemas. Para eu entrar para o empreendedorismo, primeiro eu tenho que olhar o mercado, entender se eu acho algum gap, alguma necessidade do mercado, e aí sim eu ver se eu consigo montar algum negócio que eu tenha afinidade, claro, que eu goste, que se encaixe dentro desse mercado. Porque aí eu já sei que existe uma demanda e eu vou criar algo para essa demanda. Ou eu vou adaptar um produto, um serviço, ou entregar de uma forma diferente, ou resolver algum problema que essa demanda tem. Sim. Porque aí é diferente. Eu crio um produto ou serviço para demanda e não o contrário. Eu tenho uma ideia, monto uma loja de roupa da minha cabeça, do que eu gosto. Eu gosto de roupa, sei lá, por exemplo, eu gosto de roupa calça boca de sino dos anos 80. Eu gosto, sei lá, acho legal. Aí eu monto uma loja disso. Cara, mas será que o mercado quer comprar isso? Será que o mercado está interessado nisso? E aí, dentro do mercado, quais as pessoas vão estar interessadas nisso? Será que mulheres? Será que crianças? Será que adolescente? Será que homem? Homem mais velho? Homem mais novo?
homem que mora em capital ou é no interior. Então, eu tenho que olhar o mercado primeiro para depois eu conseguir. Então, a base de tudo é o público. E agora, Carol, isso vai ficar mais evidente. Por quê? Porque o público, o consumidor já estava ficando mais exigente. E agora o consumidor vai acessar mais essa ferramenta, que é uma grande ferramenta de pesquisa, que é o celular. Então ele vai ter mais acesso à informação. Então o consumidor para de ser passivo e passa a ser mais ativo. O que era um consumidor passivo? Aquele cara que antigamente ficava sentado na frente da TV, vendo um comercial que ele não escolhe, que é a grade da TV que escolhe, de acordo com o patrocínio, e aí ele via, beleza, gostei desse produto aqui, eu vou comprar. Agora é o contrário, o consumidor que vai atrás. Ele não fica mais sentado esperando, ele está aqui, ó, mexendo no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, está procurando, e ele está procurando aquilo que ele quer. Então, sim, as pessoas vão ter que entender um pouco dessa questão de jornada do consumidor para entender o que ela vai fazer. Show de bola. E eu percebo muito a questão de quando um empresário vende serviço ou vende produto. E eles, por exemplo, essas lives que a gente vem fazendo, tendo com convidados, a gente normalmente fala de uma maneira estratégica, uma forma que pode ser aplicado para outros segmentos, mas eu vejo que muita gente não consegue aplicar no segmento dela, ouvindo algo mais abrangente, que envolve todos os segmentos. Por exemplo, o que você acabou de falar serve para qualquer segmento, mas mesmo assim tem gente que tem dificuldade de aplicar isso. Por isso que hoje tem muita gente que tem dificuldade de vender na internet. Essa questão de como analisar, como conseguir criar um planejamento estratégico para vender nas redes sociais, na internet, usar as mídias sociais. Qual que seria a dica que você pode passar para quem vende serviços ou para quem vende produtos físicos e pode utilizar a internet a seu favor? Pois é, a primeira coisa que você precisa entender é que a internet é um veículo. E a internet ela tem dois grandes poderes, que muita gente acha que é vender. E não é vender. Vender poderia ser o terceiro poder da internet. Pelo menos é assim até hoje. Sim. Nada não significa que isso não vai mudar daqui para frente. Mas os dois primeiros grandes poderes da internet é influenciar e escalar. Pensa comigo, se não fosse a internet, se não fossem as redes sociais, vocês estariam assistindo a gente agora? Existiria essa possibilidade? Então a internet é um grande veículo de conectar as pessoas, conectar negócios, conectar profissionais. Então você tem que usar a força da internet para influenciar as outras pessoas e escalar, porque pela internet a gente consegue alcançar uma quantidade muito maior de pessoas do que tentando fazer isso no 1-a-1 ou presencialmente. Então, depois que você entender qual é o seu público-alvo, qual que é o público que você vai focar, por que isso? Porque não adianta querer vender para todo mundo, gente. Você pode ter um serviço ou um produto que você vende para todo mundo. E é outra coisa interessante, né, Carol? A gente pergunta isso para as pessoas, né, principalmente profissionais liberais que atendem serviço, ou quem vende um produto que é, sei lá, de utilidade quase que comum. Aí eu pergunto, mas quem que é seu cliente? A pessoa fala, mas todo mundo. Como assim todo mundo? Eu posso vender para todo mundo. Tipo, vamos dar um exemplo aqui, vou dar o meu exemplo clássico. Dentista. Eu posso atender todo mundo. Tá, tudo bem, você pode atender todo mundo. Por exemplo, vender um copo. Todo mundo bebe copo, então eu posso vender para todo mundo, tudo bem. Só que existem dois tipos de cliente. O cliente que vem até você e o cliente que você vai atrás. Quem vem até você pode ser qualquer pessoa. E aí você vai atender ou vai determinar se a sua área de atuação, sua especialidade vai atender ou não. Mas aquele que você vai atrás, você tem que escolher. Porque se você não faz isso, você começa a fazer igual você falou. Uma comunicação, às vezes, geral, e aí a pessoa não consegue entender que é para ela. Ela não consegue entender que aquilo vai resolver o problema dela. Então, primeiro tem um público. Escolhi, Erasto, um público só? Não, escolhe 2, 3 públicos. Beleza. Sim. E agora, quais plataformas esse público mais se apresenta? Por exemplo, vamos supor que você venda alguma coisa para senhoras de terceira idade. Adianta usar o Instagram? Será que essa senhora está lá? Não sei, ficaria meio na dúvida. No Facebook, mais provável. Mais provável ela estar no Facebook. E dentro de grupos que conversam só de um determinado assunto, mais provável ainda. Entendeu? Então, assim, você tem que entender a sua audiência
para saber qual ferramenta, qual plataforma, qual mídia vai fazer mais sentido para você. Quanto mais você tiver presença, melhor, sim. Mas nem todo mundo, né, Carol? A gente sabe, você também que tem muita experiência com isso, principalmente com o Instagram, sabe que a maioria das pessoas não conseguem estar em todas as plataformas ao mesmo tempo. Você, por exemplo, tem uma presença muito forte no YouTube e tem uma presença muito forte no Instagram, mas, sei lá, existem 20 mídias digitais. A gente tem que ter prioridade, gente. A gente tem que olhar para o público e entender qual dessas plataformas são as nossas prioridades. Exatamente. Essa questão de consistência, não adianta a gente querer estar em várias redes sociais, em todas, e não conseguir dar conta, nem de uma nem de duas. Então, às vezes é melhor você estar em uma ou duas e fazer bem feito. Ter qualidade ao invés de quantidade, né? Eu acho que isso é muito importante, até pela questão de você conseguir criar consistência dessa forma. Erasto. Isso, Carol, isso é um dos pilares de ter estratégia. É você falar, peraí, onde eu vou dar prioridade? Por exemplo, eu vou dar prioridade numa mídia social de relacionamento, por exemplo, no Instagram, porque meu público está lá. Eu vou usar o Google, que é uma forma da pessoa me buscar, de procurar por pesquisa. E eu vou, por exemplo, ir no LinkedIn, que é uma plataforma mais profissional. E aí você tem uma prioridade dentro dessas três também. Agora, se você tiver condição, se você tem uma empresa, se você tem equipe, não, Erasto, eu consigo estar presente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Google, no LinkedIn, no, sei lá, todas, porque eu tenho uma equipe para trabalhar para isso. Ótimo, beleza? Mas mesmo assim, tem as suas prioridades. Legal. Eu até estava falando disso esses dias, que eu foco bastante no YouTube. Eu faço vídeos lá, aí o que eu faço com esses vídeos? Eu coloco nuggets, que são trechinhos do vídeo mais comprido, mais longo, eu coloco no Instagram. Inclusive, até vou postar um hoje à tarde, que eu era para ter postado ontem, que vai ser uma novidade aí sobre o Instagram. E aí, o que eu fiz com esse vídeo também do YouTube? Eu faço um podcast. Então, a gente eu gosto muito de otimizar o tempo, né? Porque eu valorizo muito o meu tempo. Eu já não vejo televisão, eu já deixo de fazer muitas coisas porque eu valorizo o meu tempo. Então, de que forma que é possível valorizar o seu tempo estando na internet? É você utilizar as redes sociais, priorizar quais redes sociais você vai começar fazendo, e aí dessas redes sociais você conseguir utilizar o mesmo conteúdo para distribuir em outras redes sociais, em outras mídias, que você vai estar otimizando o tempo com o mesmo conteúdo, só que adaptando para cada rede social. Porque eu vejo que tem muita gente que pega o mesmo post e compartilha em todas as redes. Às vezes, não. Por que o seguidor vai querer te seguir em todas as redes sociais se você posta a mesma coisa em todas elas? A gente pode até postar o mesmo conteúdo, o mesmo assunto, só que de forma diferente em cada rede social. Isso faz muita diferença, né? Exatamente. Isso também é outro detalhe da estratégia. E aí agora as pessoas vão conseguindo entender como a estratégia é mais importante do que a ferramenta. Sem a ferramenta você consegue fazer? Não, tem que ter a ferramenta. A ferramenta, como eu falei, talvez ela é uma das principais engrenagens do processo, mas não adianta você ter engrenagem sem ter estratégia. Porque o que você falou é perfeito, existem formatos diferentes em cada plataforma. Por exemplo, o vídeo que você grava no YouTube não é o mesmo do IGTV. Não é o mesmo do Instagram, do Facebook. Por quê? Por causa do formato. É uma mídia feita para um formato diferente. Adianta fazer a mesma coisa? Não. Mesma coisa um LinkedIn, por exemplo. Se for usar um LinkedIn, não é o mesmo tipo de formato. O LinkedIn, o pessoal lá tem uma... A interação lá não é tão grande, mas o pessoal gosta lá de conteúdo mais complexo. Diferente, por exemplo, de um Stories, que tem que ser um negócio rápido. É 15 segundos. Erasto, mas eu posso gravar vários. Beleza, tenta gravar mais de 10, falando da mesma coisa, ver se a pessoa vai ter interesse. Ela não quer. O Instagram, eu falo muito isso, cara. O Stories, principalmente, ele é a nossa revista moderna. Você pega lá e começa, e fica passando assim, ó. E fica vendo, igual folhear uma revista. Então tem que ser rápido, tem que ser dinâmico. Ah, não, Erasto, mas a pessoa gostou do assunto e quer saber mais. Então faz um story e joga ela pro GTV. Aí lá no GTV você fala mais, discorre mais sobre o assunto. Então você tem que também entender qual cada formato e principalmente, né, Carol, ter um objetivo. O que eu vejo de 2 erros clássicos é isso. A pessoa não entende que são formatos diferentes e depois não sabe qual que é o objetivo. Ah, vou fazer um post aqui, tá, mas qual que é o objetivo? Ah, não sei, as pessoas verem, gostarem, curtirem, tá, mas pra quê?
Qual que é o propósito disso? O que você quer com isso? Ah, eu quero atrair mais seguidores. Opa, beleza. Então o objetivo é atrair mais seguidores. O que eu faço para atrair mais seguidores? Isso, por exemplo, a Carol sabe falar muito bem. Como atrair mais seguidores para o Instagram. Cara, esse é o objetivo. E aí, dentro desse objetivo, existem várias técnicas para isso. Não é uma só. Então a pessoa tem que entender do público dela, até para ela definir o conteúdo, ela tem que entender do formato de cada plataforma e ela tem que entender do qual é o objetivo. Por que eu vou fazer isso? Muito bom. Tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, até me fizeram esses dias, a questão de concorrência. De que forma, qual que é a maneira mais eficaz de você olhar uma concorrência? Porque o que eu percebo hoje, Erasto? Eu também passei por isso, tá? Eu olhava, quando eu estava começando, eu olhava as pessoas que estavam fazendo para ver como que estava o mercado. E aí o que acontecia? As pessoas, sempre vai ter pessoas melhores que nós. Então, o que acontecia? Eu me desanimava. Aí eu via outras pessoas que não estavam fazendo de uma forma talvez certa, e eu me sentia melhor que elas, eu ficava na zona de conforto. Ou seja, ou eu me desanimava ou eu ficava na minha zona de conforto. Então, qual que é a melhor maneira de olhar hoje os concorrentes na internet? Eu vejo que muita gente tem essa dificuldade ainda. Olha, Carol, na minha opinião, você deve olhar os concorrentes só para uma coisa. Só para ver o que eles estão fazendo. Tipo, só para ver o que eles estão fazendo e ver se tem alguma coisa que eles estão fazendo que você poderia fazer melhor ou poderia melhorar no seu negócio. Você não usa o concorrente para copiar ele. Você não usa o concorrente. Primeira coisa, você tem que saber definir quem de fato são seus concorrentes. Da mesma maneira que eu falei que tem profissionais que acham que todo mundo é cliente, acha que todo mundo é concorrente. Uhum. E não é assim. Se você escolher, tiver posicionamento, escolher um público-alvo e focar em atender esse público, você vai ver que a quantidade sua de concorrente vai diminuir bastante. E aí, claro, você pode aprender com o seu concorrente. Cara, deixa eu ver o que ele está fazendo, que eu possa fazer melhor, ou que talvez me sirva de exemplo para eu melhorar, ou que eu possa fazer diferente. Quem sabe, talvez, diferente, atrair mais atenção do que ele está atraindo. Eu acho que serve apenas para você, tipo, se pautar, vamos dizer assim. Mas eu acho que você nem deva preocupar muito com isso. Sabe por quê? Isso eu aprendi, e eu aprendi com o Conrado, e eu faço questão de falar isso. As pessoas precisam entender que não é sobre você, é sobre o outro. Quanto você achar que é sobre você, você vai ter essa dificuldade. Porque eu também já passei por isso, acho que todo mundo passa por isso. Quando eu penso, nossa, mas eu vou fazer um conteúdo, mas tem um monte de gente que sabe mais do que eu sobre esse assunto. Ok, mas tem um monte de gente que não sabe. Então a sua preocupação é falar para quem não sabe, não é para quem sabe. Ah, mas às vezes um concorrente meu, um colega meu pode ver e falar, nossa, mas você está explicando sobre uma coisa tão básica para ele. Se ele não é meu público-alvo, eu não tenho que preocupar com ele. Uhum. Pensa comigo, Carol, uma vez eu escutei essa frase e nunca esqueci. Se alguém lê um livro a mais que você, essa pessoa sobre aquele assunto, ela sabe mais que você. Exato. Adoro essa frase. Em outra coisa, por exemplo, vamos dar uns exemplos bem básicos aqui. Sobre maquiagem. Quem que sabe mais, Carol? Eu ou você? Eu. Você, porque você usa muito mais maquiagem do que eu. Sobre odontologia, eu sei mais que você. Sim. Tá? Mas, por exemplo, sobre marketing, que é um assunto que nós dois falamos. Talvez a Carol saiba mais sobre Instagram e eu saiba mais, por exemplo, sobre LinkedIn, por exemplo, ou sobre WhatsApp. Melhor ainda. Você entende melhor sobre Instagram porque você estudou mais Instagram, eu estudei mais WhatsApp. Você estudou mais tráfego, eu estudei mais copy. Ok. Mas a minha preocupação não tem que ser com a Carol, porque eu posso ajudar a Carol, ela pode me ajudar. Inclusive, concorrentes podem ser parceiros, que é muito mais inteligente. E aí, se eu li um livro sobre um determinado assunto a mais que a Carol, eu posso ensinar pessoas que não sabem o que a Carol sabe. Agora, se eu for preocupar, nossa, eu vou ensinar isso. Ah, não, mas a Carol já sabe isso. Se ela me vê, ela vai achar, nossa, olha que conteúdo mais básico que o Erasto está fazendo. Não interessa. Por isso que você tem que preocupar mais com o seu e menos com os outros e preocupar mais com quem você vai ajudar. Se aquela pessoa vai chegar lá e vai achar seu consulto, olha que coisa engraçada, às vezes o mesmo conteúdo para um é muito básico e para outro é muito complexo. A sua escolha é quem que eu vou ajudar? Eu vou ajudar o que precisa do mais básico? Beleza, não tem problema nenhum.
Muito legal. Essa questão de olhar a concorrência, hoje, de que forma que eu faço hoje? Eu não olho a concorrência, na verdade, assim, eu nem utilizo muito a concorrência para eu crescer no meu negócio. Tipo, o que que eu olho? Eu Isso é o vejo melhor. pessoas, eu vejo pessoas que alcançaram o que eu quero alcançar e me inspiro nelas, né? Então, eu analiso dessa forma. Por quê? Quem está me seguindo no meu novo perfil, Carol Meyer MKT, percebeu que eu estou fazendo diferente da maioria das pessoas. Por quê? Eu estou fazendo de uma forma que tem a ver comigo. Quando eu comecei a entender que eu precisei utilizar os meus valores que eu tenho na minha vida para divulgar, para transmitir isso nas minhas lives, nos meus conteúdos, nos meus posts, aquilo começou a ficar mais autêntico. E começou a ficar os posts meus, assim, é eu ali. E quem for É a copiar, Carol, né? exatamente, quem Não estiver é só a copiando, profissional, é a Carol. isso que é o legal, porque aí vai ter várias pessoas que vão se identificar com o eu, não com o que eu estou fazendo técnico, que muita gente pode fazer igual e pode copiar. Agora, quem tentar me copiar, não vai conseguir copiar porque vai ser diferente. Isso você tem toda a razão. Cada um é um diferente, igual a impressão digital. Cada um tem uma, não tem como ter diferente. E às vezes o grande risco de ficar olhando muita concorrência é você deveria aprender com a concorrência. Aprender os Isso. pontos fortes e nos pontos fracos. E não tentar copiar. Por quê? Vira um negócio robotizado. Porque não é possível copiar. Você tem que ser do seu jeito. Se você perder a sua individualidade, se você perder a sua essência, tipo, as outras pessoas não vão se conectar com você. Entendeu? Por exemplo, Carol, eu falo aqui abertamente, eu já recebi muita crítica da pessoa falar, nossa, mas você puxa muito R. Você fala com R muito puxado. Tá, beleza, é daqui, é da minha região. Eu sou Sim. de Goiânia, sou do interior, a gente fala com R puxado. Eu vou mudar isso. Eu vou começar a falar, pois é, então agora vamos falar de marketing. Marketing digital é a porta de entrada. Cara, não dá, não tem jeito, Sim. não sou eu falando. E tipo, não tem problema com ninguém que fale assim, não, mas é o jeito da pessoa. Claro, todo mundo tem preferências. Por Sim. exemplo, Carol, a gente tem algumas pessoas da nossa área, né, em comum, que gosta de falar palavrão, de xingar, de fazer esse estilo. Eu não gosto. Eu particularmente não gosto, me incomoda. Então eu vou fazer isso? Ah, Erasto, mas isso aí tá atraindo um monte de seguidores. Cara, então infelizmente eu não posso fazer nada, mas eu não gosto. Igual eu vejo muito treinador de desenvolvimento pessoal que bate até nos outros, fala mal, bate, pra tipo chamar a atenção. Cara, não é meu perfil, eu não gosto de fazer isso. Eu me sinto Isso. incomodado quando eu vejo isso. Então não adianta, mas o cara tá com, sei lá, 1 milhão de seguidores. Cara, beleza, parabéns, mas eu não vou fazer isso. Tipo, não sou eu. Então eu prefiro ser autêntico e ter realmente, igual você falou, aquelas pessoas que têm afinidade comigo, com o que eu falo, com o meu conteúdo, com o meu jeito de falar, cara. Tanto que é muito gratificante quando alguém vira e fala assim, nossa, eu acompanho muito você porque eu gosto muito do seu jeito, me identifico muito com você. Isso pra gente é Legal. gratificante. Você fala, nossa, a Sim. pessoa não só gosta do meu conteúdo, como ela gosta de mim. Isso é muito legal. Show de bola. Entendeu? Sim. Horácio, eu tenho uma pergunta aqui que me fizeram para te perguntar relacionado ao crescimento exponencial. De que forma que uma empresa ela pode crescer neste momento que nós estamos agora da crise? Tá, antes de responder isso, vamos fazer um parênteses aqui. Antes de pensar em crescer, você tem que sobreviver à crise. É verdade. Então, é outra pergunta clássica. Erasto, como é que eu escalo? Como é que eu escalo? Eu quero escalar. Peraí. Você já testou, você já validou, você já tem uma audiência para você poder escalar? Não, estou começando agora. Então esquece. Não tem jeito de escalar assim. Não existe isso. Para escalar assim, só escalada mesmo, alpinismo. Você bota lá nas costas e escala. Não tem jeito, gente. Tem algumas etapas. Então, primeira coisa, antes de poder crescer exponencialmente, você precisa sobreviver à crise. E aí vão entrar vários outros aspectos. Tem caixa? Como é que tá? Você ainda está tendo receita? Como é que está o controle de despesa? Como é que está a operação do seu negócio? Como é que tá? Então, assim, como é que foi afetado durante esses meses? Primeira coisa, não. Beleza, isso está controlado, ok. Segunda etapa, cuidar dos clientes que você já tem. Não é focar agora em atrair novos clientes. Claro, toda empresa tem que atrair novos clientes sempre, todo profissional e tudo, mas primeiro cuida dos que você já tem.
Não faz sentido você querer vender agora para quem nem te conhece, sendo que tem um monte de gente que já comprou de você, que já te conhece, já te acompanha, e você não está oferecendo nada para essas pessoas. Essas têm um potencial muito maior de comprar de você. Aí eu te pergunto, Carol, sim, é mais fácil você comprar de alguém que você já conhece ou de alguém que você nunca ouviu falar? Já conhece. De alguém que você já acompanha, de alguém que você já gosta do conteúdo, que você já confia. Então, primeiro olha isso. Depois, beleza, agora vamos então para o crescimento exponencial. Dependendo da área, dependendo do modelo de negócio, a gente não sabe ainda se isso vai voltar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Por quê? Porque aí tem algo externo que é o mercado como um todo, que algumas coisas não estão no nosso locus de controle. Então, por exemplo, hoje está se falando em alguns estados, algumas cidades já estão sendo feito um lockdown mais severo do que tinha antes, e estão falando que alguns estados estão querendo fazer isso de novo. Por quê? Porque os números de mortes só estão aumentando. Aí, se o estado faz isso de novo, é um decreto estadual, municipal, tem como você fazer alguma coisa sobre isso? Não tem. Então, não tem jeito. Mas uma coisa é fato, tá, gente? É fato. Para você ter crescimento exponencial, cada vez mais já estava ficando assim, agora é que não vai ter mais volta. Vai depender do digital. Você tem que estar no digital, tem que ter relacionamento com pessoas no digital, tem que fazer relacionamento, fazer vendas, ter processos digitais, não tem jeito. Quem não ainda estava pensando que isso era coisa para daqui 10 anos, foi antecipado para agora. E aí você vai ter que ter uma verba de investimento em anúncio, não tem jeito. Depender só do orgânico, o que é orgânico para quem não conhece? Depender só de fazer post, fazer vídeo, fazer conteúdo e não investir em anúncio, cada vez mais o seu alcance vai ficar limitado. Então, para aquelas pessoas que ainda não estavam no digital, vamos dizer assim, de maneira constante, tem que estar. E depois, elas precisam ter uma verba para investir no digital, para que você use o poder da ferramenta para alcançar mais pessoas. Então, isso eu tenho certeza que é fato e que não vai voltar atrás. Não vai mudar, não tem mais volta. É um caminho sem volta. Show de bola. Eu vejo que muitas, pelo menos na minha audiência, tem bastante gente que começou sozinho ou que ainda trabalha o seu negócio sozinho, não tem equipe. De que forma que este empresário, como que ele pode conseguir administrar tudo da empresa, né? Toda a parte de gestão, toda a parte de finanças, toda a parte de marketing, toda a parte de processo, e conseguir ter esse crescimento ou sobreviver na crise e ter esse crescimento? Só tem uma maneira dele fazer isso e ter esse resultado de maneira mais rápida e mais objetiva, vamos dizer assim, mais sustentável. Contratando alguém para ajudar. Contratando um mentor de negócio, contratando um consultor financeiro, contratando alguém que vai auxiliar naquilo que ele mais precisa. Sem isso, sozinho, gente, não adianta. Não adianta a gente falar aqui de mágica. Não tem mágica. Não tem receita de bolo. Se você é sozinho, é um eu presa, e você está tendo dificuldade em várias áreas, você consegue cuidar de tudo? Seja bem realista, você consegue? Imagina, vamos supor que vamos dar um outro exemplo aqui, que você dá um exemplo aí, Carol, de alguma profissão, alguém que você conhece, alguém da sua audiência que tem muito contato com você. Dá um exemplo. Pode ser de médico. Médico, perfeito. Médico, o que o médico tem que fazer principalmente? Atender, certo? Atender. Para atender cada vez com mais qualidade, ele precisa estudar. Então, peraí, eu já tenho que atender e já tenho que estudar. Aí você tem suas demandas pessoais, não vou nem entrar nisso aqui. Mas para você ter paciente, você precisa ter marketing. Você precisa ter venda, você precisa relacionar com o seu cliente, você precisa ter uma clínica, alguém que cuida da clínica, porque alguém tem que limpar a clínica para você. Alguém tem que atender telefone para você. Cara, é um monte de coisa. Então, você não tem tempo hábil para cuidar de tudo e nem deve. Porque você tem que focar naquelas coisas principais. Porém, as pessoas têm que entender que ela é um profissional, mas ela também é um empresário. Erasto, mas só sou eu numa clínica, num consultório e uma auxiliar ou uma recepcionista. Então você precisa contratar alguém. Você precisa ter alguém que te ajude a criar uma estratégia, a fazer um planejamento, a entender qual que é o seu objetivo. Tem gente, Carol, e você falou de médico aí, eu conheço alguns, que não sabe nem falar quanto que ganha. Nossa. Não sei. E quanto que você gasta?
Menos ainda, não tem nem ideia. Então, como que uma pessoa dessa vai ter resultado e vai ter crescimento a longo prazo? Não tem jeito. E tu sabe que depois dessa questão, o que eu ouço muita gente falar, aí chega aquela desculpa, né? Mas eu não tenho dinheiro para contratar um mentor ou para... O que fazer nessa situação, Erasto? Aposto que algumas pessoas perguntaram isso, falaram isso não. Isso é clássico, isso é clássico. E eu entendo, tá? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, eu entendo que, claro, é uma situação mais delicada, assim, a ser tomada, mas nem sempre é dinheiro. A questão é prioridade. Porque pensa comigo, Carol, se o problema for dinheiro, vamos supor, o problema é dinheiro, ok. Mas claro, né, não vou considerar uma pessoa que não tem nada. Nossa, eu estou devendo, estou endividado, não tem nada. Beleza, vamos colocar uma pessoa normal, que tem lá o seu trabalho, tem o seu salário e ela está precisando ganhar mais. Por exemplo, ela ganha 5 mil reais e ela quer passar a ganhar 10 mil reais. Vamos supor. Sim. Aí ela precisa de fazer algumas coisas. Ela não faz nada, ela não tem marketing, ela não divulga, ela só fica dependendo de indicação e ela precisa movimentar. Aí vamos supor que ela contrate uma mentoria por 5 mil reais. E ela paga essa mentoria, por exemplo, em 2 vezes, em 3 vezes, 2 vezes para a conta ficar fácil. Ou seja, ela vai gastar 2.500 no mês, 2.500 no outro. Tá, encaixa dentro do orçamento dela? Encaixa. E aí em 2 meses, 3 meses, ela começa a ganhar 6 mil, 7 mil, 8 mil reais. Valeu a pena ou não? Sim. Tem gente que recupera o investimento de uma mentoria com um cliente. Eu posso falar disso, eu sou da área da saúde. Às vezes um paciente, por exemplo, de dentista, você faz um tratamento de 10 mil reais, 15 mil reais, isso não é tão incomum. Então com você consegue recuperar o investimento que você fez. Vale a pena? Então as pessoas têm que aprender mais a olhar custo-benefício. Entender que você está investindo no seu negócio e isso vai te trazer resultado. Agora, se a pessoa tiver a mentalidade de falar, não, mas eu vou gastar, isso vai me custar tanto. Se ela olhar só custo, ela vai continuar limitada. Entendeu? Porque uma coisa que é interessante, uma das principais métricas que a gente analisa é o ROI, retorno sobre investimento. Na verdade, é Return Over Investment. E aí, como a gente fala retorno sobre investimento, tem gente que acha que o S é 100. Retorno sem investimento. Cara, isso não existe. Não existe. Retorno sobre investimento existe. Eu invisto e eu tenho retorno para qualquer coisa na vida. Você comprar um lote e daqui 5 anos o lote valorizar, você tem que ter comprado o lote. Agora, retorno sem investimento não tem. Então, o problema normalmente não é dinheiro, é prioridade. Isso me fez lembrar quando eu participei do 8Ps, eu não fazia anúncios ainda, né? Aí o Conrado começou a falar sobre ROI, eu falei, mas o que é esse negócio aí, ROI? E aí eu não conseguia fazer no meu negócio. Por quê? Porque eu não fazia anúncio. Então você tem que investir. É a mesma coisa, eu não participava de mentoria, eu não participava de eventos. No início, lá em 2017, quando eu comecei mesmo no marketing digital, eu achava um curso online de 500 reais, eu achava caro. Aí, quando eu comecei a mudar essa minha mentalidade, eu comecei a investir cursos de 5 mil reais, 6 mil, de 8 mil, fazer mentorias. O ano passado, eu fui 8 vezes para São Paulo para participar de eventos. Então, olha só, eu gastei com hotel, com passagem aérea, com os eventos. Sim. Só que, assim, gastar, eu ganhei muito mais por estar fazendo isso. Então, a gente tem que mudar essa nossa mentalidade de que a gente acha caro as coisas na internet. Só que, é claro, é preciso analisar também com quem você vai fazer. Porque hoje tem muita coisa. Gente. Lógico, você tem que ter critério, né? Você tem que ir, quanto mais você estudar, você ler, você acompanhar, mais você vai ter isso. Mas olha que interessante. Você deu o exemplo do médico. Vamos considerar um médico que fez faculdade particular. Uhum. Se um médico que fez faculdade particular acha que é caro investir em uma mentoria, investir no negócio dele, na carreira dele, ele não devia nem ter feito faculdade. Porque se ele fizer a conta, não vai ficar legal não, essa conta aí. Mas claro que ele teve retorno depois. Ah, Erasto, mas demorou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tudo bem. Não interessa, mas ele teve retorno. Então, as pessoas têm que saber olhar mais isso, entendeu? O que eu vou investir, o que eu vou retornar. Aí alguém pode perguntar, ah, Erasto, mas eu não preciso contratar um consultor, um mentor, nada. Eu estudo. Eu estou precisando daquilo, eu estudo. Perfeito, sem problema. Todos nós temos 2 grandes ativos.
tempo e dinheiro. E geralmente é inversamente proporcional. Se eu tenho muito tempo, eu tenho pouco dinheiro. Se eu tenho muito dinheiro, eu tenho pouco tempo. É raro alguém que tem muito tempo e muito dinheiro. Pelo menos conta nos dedos. E quem tem pouco tempo e pouco dinheiro, existe em algumas pessoas, mas geralmente é inversamente proporcional. Ah, não, então eu quero estudar por conta própria. Ok, sua curva de aprendizado vai ser maior. Por isso que eu falei, quando você contrata uma mentoria ou uma consultoria, você acelera a sua curva de resultado e de aprendizado. Porque alguém que já gastou tempo e já gastou dinheiro para estudar aquilo, vai poder olhar para o seu negócio e te ajudar a implementar aquilo no seu negócio. Se você for estudar, você pode comprar um monte de curso, fazer um monte de treinamento, eu acho que tem que fazer mesmo, tem que estudar, faz parte, mas a sua curva de aprendizado e seu tempo que você vai gastar para ter resultado vai ser muito maior. Por quê? Porque esse não é o seu foco. Esse não é a sua especialidade. A sua especialidade é atender, é oferecer um produto, é oferecer um serviço. Essa é a sua especialidade. E outra coisa, Carol, a gente ainda esbarra com o problema da formação. A maioria dos profissionais não tiveram isso na formação. Então não sabem fazer marketing, não sabem vender, não sabem se vender. Tem alguns que têm medo, receio de falar de preço, de oferecer um preço. Falar, nossa, a pessoa pode achar que, meu preço que eu estou vendendo, ainda mais quem trabalha com a área de saúde, eu lembro muito bem disso, eu passei por isso. Nossa, mas eu trabalho com saúde, aí eu vou vender para a pessoa, você fica meio desconfortável, parece que você está sendo meio mercenário, porque, cara, não é, você está ajudando alguém, você está resolvendo um problema da pessoa. Então, só que a gente não teve isso na formação. Eu lembro da minha época de faculdade. Carol, eu saí da faculdade sem saber o que era um livro caixa de contabilidade. Primeira vez que um contador perguntou isso para mim, eu fiquei com vergonha. Eu não sabia o que era. 2005, eu lembro do ano, ó, pra você ver. Parece igual trauma, ficou traumático. Foi em 2005, não, perdão, foi no começo de 2006, mas era relativo ao ano 2005. Ele falou, beleza, primeira vez que eu fui declarar um imposto. Fui declarar imposto, beleza, cadê seu livro caixa? Hã? Livro caixa? Seu livro caixa? Eu falei, não sei o que é isso. Cara, onde você anota suas despesas, suas receitas? Eu falei, tá, eu tinha um caderninho Tilibra, daqueles Tilibra pequeno, da capa vermelha, sabe? Sim. Caderninho, ridículo, eu fiquei com vergonha. Eu falei, caramba, bicho, é um negócio básico que eu não sei. Mas não sabia, não tinha na minha formação. Exatamente. E a gente já falou, citou ali de métricas. Eu queria levantar aqui quais são as principais métricas para analisar no negócio. Porque você fala muito bem sobre isso, então eu queria ouvir de você aí. Inclusive eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, depois se alguém quiser acessar lá, quiser seguir, acompanhar, que ainda não segue, eu vou colocar aqui, Erasto Rubens. Meu Instagram está em cima no canto da tela, mas para facilitar eu vou colocar aqui no comentário. Tem um vídeo lá que eu falo das 3 principais métricas de qualquer negócio. Claro, existem várias métricas, mas tem 3 que são fundamentais. A primeira delas é o CAC, a segunda delas é o ROI, que a gente comentou, mas para algumas pessoas ela pode ser chamada de ROAS, eu vou explicar, e para outras é o LTV. O que é o CAC? É o custo sobre aquisição. Quanto que você gasta, quanto que você investe para poder ter um cliente novo. Por exemplo, você fez um flyer, você fez um anúncio, você fez uma propaganda de rádio, você fez qualquer coisa. Quanto que você gastou para ter o cliente? Essa é a primeira coisa. A segunda, ROI. ROI é retorno sobre investimento, mas você pode analisar como retorno sobre investimento do negócio como um todo, analisar custos fixos, variáveis e tudo, ou analisar o ROAS, que é o ROI só sobre anúncio. Por exemplo, gastei R$100 em anúncio, 10 pessoas me procuraram e dessas 10, uma pessoa comprou um produto de R$100. Então, eu gastei 100 e tive 100. Ou gastei 100, gastei R$100, vieram 100 pessoas, 2 compraram um produto de 500. Então, eu gastei 100 e tive 1.000. Ou seja, esse é o meu retorno. Eu investi 100 e voltou 1.000. Será que se eu investir 200 vai voltar 2.000? Será que se eu investir 1.000 vai voltar 5.000? Aí lembrando, nem sempre isso é proporcional. Porque se fosse era muito fácil. Se você colocasse 500 e voltasse 1.000, bota 100.000. Ué. Pronto, era fácil, né, Carol? Ia ser a roda da fortuna. Mas não é assim, a coisa não é proporcionalmente. Por isso que você tem que ir testando. E depois é o LTV. Esse é um dos principais e onde a maioria das empresas cometem o erro de não ter e não fazer.
que é o Lifetime Value, que é quanto tempo o mesmo cliente te gera de receita. Quanto, ao longo do tempo, né? Quanto o mesmo cliente te gera de receita ao longo do tempo. Por quê? Porque muita gente está preocupado só com a primeira venda. Mas talvez o mesmo cliente pode comprar de você durante anos. E aí, você não tem que preocupar só com a primeira venda, você tem que preocupar com o todo. É o que grandes empresas hoje do mundo da tecnologia, de streaming, de corrida, igual corrida que eu falo é transporte, né? Uber, iFood, Netflix fazem. Eles vivem dando desconto, vivem dando mês grátis e tudo para entrar muita gente na base, porque ele sabe que ao longo do tempo aquela pessoa vai gerar muito lucro para ele. Tanto que as pessoas não entendem, Carol, por que a maioria dessas startups, elas dão prejuízo, mas o valor delas de mercado é gigantesco. A pessoa, cara, como? Me explica. A empresa está dando prejuízo. Por exemplo, o Uber. Direto sai matéria que o Uber até hoje dá prejuízo. Mas como que ele vale bilhões? Ué, simples. Ele tem uma base de clientes enorme, ele vai durar durante muito tempo, e esse mesmo cliente, por exemplo, eu mesmo, igual você falou de viagem, eu mesmo, toda vez que viajo, eu uso o Uber. E hoje eu uso até aqui, porque eu vendi meu carro. Já tem um tempo já. Então, só eu devo ter gerado por Uber, sei lá, uns 5 mil reais. Nesse ano, ou até o ano passado. Então é isso que importa. Sim. Não é uma corrida. É o mesmo cliente comprando da empresa durante muito tempo. Muito bom. Aqui, deixa eu ver quantos minutos a gente tem aqui. Uns 10 minutinhos a gente tem aqui. Quero fazer um convite para o pessoal. Então, quando puder aí, tiver uns 5 minutinhos, eu quero fazer um convite aí para a turma. Tá. A gente vai fazer essa última pergunta aqui, aí depois você pode já fazer o convite. Eu queria que você me falasse, se algo eu não perguntei aqui, o que você acha que deveria ser falado nessa live de hoje? Que eu acho que deveria ser falado? Que eu não perguntei. Não, eu acho que você foi... você já conhece de pauta, né? Você já tem uma histórica aí que você entende de pauta. Eu acho que a gente cumpriu o nosso propósito. A gente falou de estratégia, falou de coisas que são muito importantes, que as pessoas precisam cada vez mais entender como isso é importante. Mas uma coisa que eu vi durante esses dias também, porque as pessoas acham, Carol, pelo fato da gente fazer live, pelo fato da gente ser mentor, consultor e tudo, que a gente só faz, né? Que a gente também não estuda, né? Mas a gente está todo o tempo estudando, vendo matéria nova, vendo coisas novas, não só daqui do Brasil, como de fora também, lendo livro, né? Um monte de coisa. E eu vi uma coisa, se não me engano, foi o Pedro Superti que falou. Eu acho que foi, porque eu assisti tanta coisa esses dias que eu não... Mas eu acho que foi. E ele virou e falou assim, que a gente hoje em dia vê muita gente falar de ferramenta, da parte operacional, muitas vezes da parte de alguma coisa de execução, faz isso, usa isso, faz aquilo, mas a gente quase não vê conteúdo de estratégia. Quase não tem conteúdo de estratégia. E o conteúdo de estratégia é fundamental para você conseguir ter resultado. Ira, você está querendo dizer que essas dicas que eu vejo aqui, que eu acompanho, não vão dar certo? Vão dar certo. Tudo que você aprender, que você implementar, que você testar, existe a chance de dar certo. Mas quando você tem estratégia, quando você sabe, peraí, eu sei qual público eu quero alcançar, eu sei qual que é o meu objetivo, dentro desse público e desse objetivo eu tenho essas opções e eu vou seguir esse caminho aqui para ter aquele resultado e vou medir isso. Aí você consegue não só arriscar aleatoriamente, testar aleatoriamente, como ter um caminho para você falar, não, eu fiz isso, isso e isso e tive esse resultado. Será que se eu mudar um detalhezinho aqui eu posso melhorar? Será que se eu investir um pouquinho mais eu posso ter um resultado melhor? Você começa a ter planos, ter planos estratégicos. E isso é que vai de fato trazer resultado no médio e longo prazo. E não só aquele resultado imediato. Que eu vejo as pessoas muito em busca do pulo do gato. Erasto, me fala aí o que eu faço hoje para amanhã eu ter 1000 seguidores. Só que é o pulo do gato. E aí surgem comprar seguidores, surgem aquelas coisas que a gente volta e meia ouve falar. Dá certo comprar seguidores? Dá certo para aumentar o número lá, mas você não vai ter resultado nenhum. Vai vender nada. Se só o número que te importa, beleza. Mas, e tem o risco de sua conta ser cancelada também. Então, assim, evitar esses pulos do gato, sabe? Evitar esse tipo de coisa, gente, não é fácil. Você tem que ter esforço, você tem que ter um investimento, seja de tempo ou de dinheiro, ou dos dois.
Mas se você fizer a coisa certa, você vai ter resultado. Agora evita esse negócio de ficar querendo pular etapa, querendo encontrar atalho. Uma vez alguém falou isso também, achei muito massa. O atalho é o caminho mais longo. O atalho é o caminho mais longo. E até vai fazer você voltar lá para o começo. Exatamente. Ontem eu até falei sobre uma frase, não se esforce para ter prazer, aprenda a ter prazer no esforço. Né? Por quê? Porque muita gente vem e fala, eu só vou ser feliz quando eu alcançar isso, quando eu realizar isso, quando eu ser rico, quando eu alcançar o meu objetivo. E não aproveita o momento, o processo que está. E aí não entende porque não alcança depois, né? E muita gente fala isso, né? Que o grande ganho está na jornada, não está na chegada. Está em desfrutar da jornada. Mandar um abraço aqui para a Stefânia, aqui, ó, que falou que teve na imersão. A Lena também está aqui, Eliane está aqui. As pessoas que estão acompanhando a gente. Carol, se você me permitir, eu quero fazer um convite rapidinho aqui para algumas pessoas, que na segunda-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma reunião online exclusiva junto com um amigo meu, Leandro Valente, para profissionais liberais, porque a gente entendeu que o profissional liberal, nesse momento, é o que está tendo mais dificuldade em virtude dessa paralisação, de retomar os negócios, de retomar principalmente os clientes, porque alguns abriram seus negócios, clínicas, escritórios, mas o cliente não retornou. E aí ele está perdido sem saber o que fazer. E é justamente essa pessoa que não tem equipe, que não tem tempo, não tem braço para poder fazer. E aí a gente resolveu fazer essa reunião exclusiva, vai ser no Zoom, então para participar da reunião tem que se cadastrar. Então quem aqui porventura tiver interesse, entra lá no meu Instagram, @ErastoRubens, e lá no link da minha bio tem lá reunião exclusiva. Você clica no link e aí tem reunião exclusiva para poder se inscrever, porque como vai ser uma reunião no Zoom, tem quantidade de participantes. Mas o nosso objetivo, principalmente agora, é ajudar profissionais liberais a entenderem o que eles podem fazer nesse momento, para continuar tendo a confiança dos clientes que eles já tinham e até para atrair novos clientes. Então, a gente resolveu fazer focado nesse público, porque a gente entende que é o público que está mais tendo dificuldade, entendeu? Está mais precisando e está meio perdido sem o que fazer. Então, queria te agradecer a oportunidade aqui de participar dessa live. Mais uma vez, né, a gente já foi parceiro em outros projetos. Queria te agradecer, te parabenizar pelo seu trabalho. Admiro muito, acompanho você, aprendo com você e sabe que você pode contar comigo. Qualquer projeto que você for encabeçar aí, que precisar de apoio aí, de ajuda, você sabe que você pode contar comigo. Legal, show de bola, Erasto, muito obrigada. Eu que agradeço. Você, além de ser um ótimo profissional, você tem um grande coração. Eu acho incrível isso dos profissionais que sabem lidar com essas duas vertentes, né? Não ser somente um bom profissional, mas uma boa pessoa para as outras. E você passa isso muito bem para todos, que você sempre está aí nas redes sociais, inclusive pessoalmente, né? Quando eu te conheci lá no evento da imersão. Muito legal, muito obrigada, pessoal. Quem não está seguindo ele, começa a seguir, que ele também fala sobre estratégias. Então, nós dois aí, se vocês querem saber de estratégias, acompanha a gente. O Erasto é um ótimo profissional, vai lá, acompanha as dicas que ele tem. Segunda-feira tem a aula dele. E também, para quem quiser saber mais sobre Instagram, na segunda-feira, na verdade, toda segunda, às 15h15, eu faço uma aula ao vivo no YouTube, de mais de 1 hora de duração. Show. Com estratégias para redes sociais. Conteúdo raiz. Isso aí, conteúdo raiz. Porque esse conteúdo depois vai para a minha comunidade. Então aproveita enquanto ela é gratuita, toda segunda-feira às 15h15 tem aula lá no meu canal no YouTube, que também está no link da minha biografia. Aí vocês já marquem aí no calendário, segunda às 15h15 e segunda às 20 horas, né, Erasto? Isso aí, 20 horas. Perfeito. E Carol, precisamos conversar mais, que eu ainda acho que a gente ainda vai criar algum treinamento aí juntos aí. Então, precisamos conversar mais sobre isso, escutar o pessoal aí que acompanha a gente, as nossas audiências aí. Mas eu acho que em breve a gente ainda vai criar algum treinamento junto aí. Show de bola. A gente vai passando as novidades aí para vocês. Beleza? Obrigada, Erasto. Obrigada para quem assistiu. Um beijão. Abraço. E amanhã tem mais live. Clica aí na setinha, manda para quem ainda não assistiu. 24 horas aí para assistir, manda coraçãozinho aí, porque isso aqui que a gente falou hoje pode ajudar muita gente. Pode não só ajudar, pode fazer muita gente a sobreviver esse período aí. Muito bom. Amanhã às 11h11 espero vocês na live com o Benzuel. Show de bola. Beijo. Não perca. Tchau. Tchau.